a gente está recebendo aqui na Band News FM, para quem nos acompanha aí na nossa live no YouTube, o nosso Vitor Augusto, que é colunista do X da Questão e também professor de Geografia do Coletivo Terra Negra. Vitor, é um prazer tê-lo aqui, professor, mais uma vez. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Salve, salve, meu caro. Muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado mais uma vez, né, de sair da coluna do X da Questão diretamente para o Band News Minas, primeira edição. Então, é uma felicidade para mim sempre. Para nós também. Ô professor, vamos lá, Vitor, conta pra gente, nessa altura do campeonato, né? Faltando aí 2 dias para a primeira etapa, né? Primeiro dia de provas do Enem, o que você sugere, né, ao aluno, ao estudante? Ainda dá tempo de dar uma olhada naquele assunto, naquela matéria, que ele ainda tenha um pouco de dúvida ou não? Agora é só relaxar, né? Fazer aí, quem sabe, alguns simulados ainda. O que você diz pra gente, faltando aí 2 dias para a prova? Nesse contexto revisional final, existem 2 tipos de alunos. Aqueles alunos que acompanharam aulas ao longo do ano e que, por isso, agora, nesse momento, já que eles assistiram todas as aulas, já que eles cumpriram todo o cronograma, o ideal é que esse aluno faça uma breve revisão. É como se fosse só lapidar o diamante. Agora, para aqueles alunos que ao longo do ano não tiveram condições de se preparar, assumindo todo o cronograma que é considerado como ideal, então para quem está atrasado na matéria ou para quem não pôde acompanhar o conteúdo do ano, é interessante que ele acompanhe as revisões finais, porque nessas revisões os professores, gratuitas no YouTube, o YouTube hoje é uma ferramenta utilizada por quase 95% dos estudantes brasileiros, de acordo com a última pesquisa do próprio YouTube. Então, essas lives, essas revisões são feitas pelos professores já totalmente orientadas e direcionadas para o que mais cai no Enem, ou seja, para os itens de maior recorrência. E aí sim, feita essa análise da recorrência, o aluno que não se preparou bem ao longo do ano, ele consegue ter uma assertividade maior. Então, a minha recomendação é que esses estudantes acompanhem as lives revisionais, porque é uma excelente forma de se preparar para o Enem nessa reta final. Vitor, quem fala com você é Murilo. A minha pergunta é em cima da redação, que é sempre um tema bem espinhoso para os alunos. Alguns, né, até passam mal aí quando pensam nisso, outros já vão melhor. Minha pergunta é possível, vocês sempre mapeiam, né? Vocês professores e os cursinhos estão sempre mapeando temas assim, possíveis temas, né? Às vezes acertam, às vezes não. É possível já falar para quem está nos ouvindo aqui, assim, possíveis grandes temas aí que pode ser um deles aí abarcado pela redação? O que vocês estão trabalhando em termos de redação na cabeça dos alunos? Essa questão é muito interessante, Murilo, porque é o seguinte, a gente tem que dividir também essa situação da redação, porque uma questão é a técnica de redação e como você escreve, independente do tema. Isso aí todos os alunos se prepararam ao longo do ano. Só que, é claro, existem alguns temas que já são esperados há bastante tempo. Então, por exemplo, um dos maiores problemas urbanos brasileiros, já que a população brasileira é majoritariamente urbana, seria o déficit habitacional e a situação dos moradores em situação de rua. Então, é um tema muito factível, muito possível de ser trabalhado. Lembrando que, para você, aluno, que eventualmente está se preparando agora, você tem que focar nos temas relacionados ao contexto brasileiro. Eu costumo dizer que o Enem Brasil não é chamado de Enem Brasil à toa. Então, os temas da redação são profundamente conectados à questão de situações brasileiras, eminentemente brasileiras. E aí, o déficit habitacional é uma possibilidade muito importante. Outra possibilidade é a segurança alimentar, soberania alimentar e desertos alimentares, a situação em relação à população que eventualmente não consegue ter acesso à alimentação de qualidade. A constituição desses desertos alimentares no Brasil e no mundo é um debate que cresce a cada dia, então isso também é um tema que vale a pena ficar de olho, e a famosa situação em relação à questão indígena brasileira, que também é sempre um tema importante para os alunos se prepararem já pré-prova, pré-redação. Ô Vitor, uma pergunta aqui que me ocorreu enquanto você respondia. É possível a gente falar, assim, vocês que acompanham as provas de perto, assim, todos os anos, é possível a gente falar que essa troca de governo, né, que ocorreu no final do ano, interfere no, vamos dizer, no conteúdo, no tema da redação?
Porque nos outros anos, apesar do, né, era um governo, vamos dizer, mais conservador, governo Bolsonaro e tal, mas os temas se mantiveram mais ou menos, né, dentro de uma mesma linha histórica do Enem, vamos dizer assim, ou não? Houve algo fora da curva? Não, eu acredito que em relação aos temas, a mudança não deve ser tão significativa, aos temas da redação. A alteração do governo possivelmente pode gerar mudanças em relação à prova como um todo. Exemplo, o número de inscrições, ele tende a aumentar nos próximos anos, o número de inscritos no Enem. Caiu bastante por um desincentivo do governo anterior ao Enem, e chegamos a 8 milhões e meio de pessoas em 2016, em 2014, e caímos para 3 milhões de pessoas, basicamente, em 2021. Agora, esse ano, nós temos 3 milhões e 900 mil, e a tendência, dado o investimento da mídia e do governo, é justamente que esse número cresça, porque o governo atual acredita no Enem como uma estratégia muito interessante do ponto de vista social. Então, além do número de inscritos, nós temos alterações que parecem sutis, mas são interessantes nas provas. Esse ano é o primeiro ano que o Enem terá prova colorida. A prova colorida, ela nos incorpora algumas variáveis interessantes de análise de obras artísticas, menor cansaço na realização dessa prova também por parte dos estudantes. Então, eu acredito que as alterações sejam muito mais focadas nessas sutilezas e também no incentivo à promoção do Enem, do que efetivamente no tema da redação, que, como você mesmo colocou, o tema da redação se manteve mais ou menos com o mesmo padrão dos anos anteriores. Então, independente do governo, o tema da redação deve se manter com o mesmo padrão. Vitor Augusto, a Luciana falando com você, tudo bem, né? Saudade. Tudo ótimo. Vitor, como tudo na vida, ou quase tudo, a dedicação, o treinamento, a prática, né? Isso faz a diferença. Mas para quem está indo fazer ali pela primeira vez, né? Tem muitos trainees. Qual é a sua dica primordial? Porque são horas ali, né? O estudante, o aluno sentado. Então, para quem está indo experimentar, para já começar aí a prática, o que você orienta? O que você já pode contar para ele já ganhar tempo, ó? Ô Luciana, você sabe que nos primeiros 6 anos do novo Enem, o Enem sofreu uma mudança muito significativa em 2009. É por isso que a gente chama de novo Enem. O Enem foi alterado profundamente. E a partir desse ano de 2009, eu fiz por 6 anos seguidos o Enem para entender qual é essa nova dinâmica. E a dica que eu tenho para dar para todos os trainees, e uma dica enquanto uma pessoa que durante 6 anos seguidos fez o Enem, é que esse estudante entenda que ele está indo para uma maratona. O Enem é um vestibular extremamente cansativo. Você vai chegar a começar a prova 1h30 da tarde e no primeiro dia vai terminar 19 horas. E esse cansaço acaba te pegando em alguns momentos na hora da interpretação do comando da questão. Seja uma questão de ciências humanas, de ciências da natureza, ou seja, física, química e biologia, seja numa interpretação da prova de matemática. Esse cansaço acumulado ao longo das horas acaba fazendo com que você perca as palavras-chave de cada comando da questão. Então, a principal dica, que eu acho que é uma dica que vai fazer diferença para todo mundo, seja você trainee, seja você alguém que já está escaldado pelas provas, é que você tenha bastante atenção ao comando. O comando do Enem é mais importante do que o texto-chave, do que o texto base. Então, leia o comando com atenção, circula as palavras-chave, porque assim o cansaço acaba ficando menor. Então, é entender que você está indo para uma maratona. O Enem é realmente uma prova muito cansativa de fazer. Ô Vitor, em cima disso, né, para a gente encerrar, né, qual a sugestão que você daria pro candidato? Por exemplo, começar, no domingo agora serão 45 questões de linguagem, né? 40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol, outras 45 de ciências humanas, além da redação. Qual que seria a sua sugestão, né? Se é que há uma receita para isso? Começar pela redação, já que o cidadão chega mais tranquilo, mais disposto, mais descansado, ou não? Começar pela que ele tem mais tranquilidade, que ele gosta mais facilidade? Há algum tipo, né, de dica que você possa passar pro candidato, pro estudante? O que eu observo pelos meus alunos, pelos estudantes que são de alta performance, eles começam pela redação.
Então, inicie a sua prova nesse domingo fazendo a sua redação, entendendo a proposta do tema, e aí depois você pode fazer de acordo com aquilo que você tem mais afinidade. Então, vamos supor que a pessoa sinta mais afinidade em ciências humanas do que em linguagens e códigos. Então, faça a prova de ciências humanas primeiro e depois vai para a prova de linguagens. E o mesmo vale para o segundo dia. Se você tem mais afinidade com matemática e sente mais facilidade, comece pela prova de matemática e depois vá para a prova de ciência da natureza. Apesar de, evidentemente, cada pessoa, cada estudante ter um perfil. O que eu percebo, em geral, pelos estudantes que são estudantes de alta performance, é que eles seguem essa cartilha. Começam pela redação e depois vão começar a questão de acordo com a sua afinidade pessoal. Perfeito, a gente conversou com o professor de Geografia, né, colunista do X da Questão e membro, né, do coletivo Terra Negra, Vitor Augusto, que falou aqui com a gente sobre, né, a expectativa para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né, terá provas nos próximos 2 domingos, agora dia 5 e também no dia 12, dando dicas, né, e claro, a gente deseja a todos os alunos aí um ótimo exame, que todos consigam se sair bem, então tenham tranquilidade para fazer a prova. Ô Vitor, obrigado, viu? Qualquer coisa a gente te aciona aí novamente. Muito obrigado. Maravilha, meu caro. Eu estou sempre à disposição e só lembrar a todos os ouvintes aqui que a gente vai fazer uma live amanhã de graça no canal do YouTube do Terra Negra, de 9 da manhã até as 13 horas, com geografia, filosofia, sociologia, história, ou seja, todo o conteúdo da prova de ciências humanas com os itens de maior recorrência, e essa é uma estratégia muito boa para a última lapidada pré-prova. Então tá todo mundo convidado, live gratuita, amanhã, 9 da manhã, lá no canal do YouTube do Terra Negra. Tem live pós também, Vitor? Porque o estudante às vezes gosta daquela pós, né? Eu era daqueles, a prova, né? Comentar, ver assim, ver o desastre que ia ser. Mas enfim, eu gostava de ver o pós. A partir das 19 horas do domingo, a gente vai fazer uma live também no nosso canal do YouTube, que será uma live para corrigir as questões da prova de ciências humanas e debater um pouquinho sobre o tema da redação, porque realmente tem muito aluno que gosta de entender como é que ele foi no primeiro dia, até para saber se muda a abordagem para o segundo dia ou não. Legal. Valeu, Vitor. Bom trabalho para vocês, que, né, esse final de semana será de muito trabalho com certeza. Valeu demais. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.